Olá para você, muito boa tarde. Está começando mais um BMC Estoque com as informações do mercado financeiro no meinho do dia. Vamos conferir então os destaques do programa de hoje, desta segunda-feira, 4 de outubro. Documentos vazados afirmam que ministro da Economia e presidente do Banco Central têm offshores milionárias em paraíso fiscal. TOTUS e B3 tornam-se sócias da Dimensa. Negócios com ações da Evergrande são suspensos na Bolsa de Hong Kong. Tudo isso e muito mais a partir de agora no BMC Estoque. É isso aí, eu começo o programa desta segunda-feira trazendo aqui a minha companheira, Hanna Beltrão. Boa tarde para você, Hanna. Boa tarde, Dani. Boa tarde para você, para todo mundo que está nos acompanhando nesse comecinho de semana. Hoje, no BMC Estoque, tem entrevista com o Leonardo Aparecida. Oi, Hanna, acho que você está com problema no microfone, desculpa te interromper. Peraí, então a Hanna vai arrumar o microfone dela enquanto isso. Vamos ver se... Deixa eu ver se agora tá ok. Tá ok aí, produção? Opa, ok. então vamos Bora lá, vamos Hanna. recapitular então, Vamos Dani, fingir que a gente tá começando de novo. Vamos lá. Boa tarde para você, Hanna. Boa tarde, Daniel Moraes, para você e para todo mundo que está nos acompanhando nesse comecinho de semana, com muita informação, é claro, sobre o mercado financeiro. E o nosso BMC Estoque de hoje tem entrevista com Leonardo Aparecida, especialista em renda variável da Valor Investimentos, além dos gráficos com Alex André, que hoje estará ao vivo trazendo os principais assuntos também que estão movimentando o mercado, né, Dani? É isso aí, Hanna. Aliás, para quem estiver assistindo, por favor, já deixa aí sua pergunta para o Leonardo Aparecida. Daqui a pouco ele entra com a gente ao vivo, você já deixa a sua pergunta, a gente repassa para ele e ele responde para você, tá bom? A gente começa agora então com os números do mercado financeiro. Vamos ver como é que está agora o Ibovespa. O Ibovespa caindo 2,48% aos 110.102 pontos. Vamos ver como é que está aqui o nosso painel do Profit Pro da Nelogica. Deixa eu só tirar isso daqui. Aqui tem novas notificações aqui, eu não consigo tirar. Eu não consigo fazer descosta aqui. Mas tudo bem, deixa ele aí. Bom, aqui caindo então o Itaú Unibanco com menos 2,19%, Bradesco caindo 3,35%, Magazine Luiza 5,64%, B3 caindo 5,82%, Interbanco 11, menos 9,20% nesse momento, Ambev com menos 1,83%. Vamos ver aqui o Grupo Notre Dame com menos 4,37%, Embraer 0,16% caindo, Via caindo 6,63%, Americanas SA 7,02% de queda. Tem também aqui CVC 7,09%, Americanas está 7,06%. Tem também, vamos ver aqui, Lojas Americanas 6,72%, a Azul caindo 3,80%, tem a Eletrobras caindo 5,95%, a Rumo caindo 3,29%, Natura 1,40%, quem mais que tem aqui? Tem Equatorial caindo 2,58%, Cogna 4,10%, Bradespar 1,42%, a Eneva caindo 5,57%, Gol caindo 4,58%, e Pera caindo 4,70. Para o lado de cá, na parte verdinha do nosso mapa, a gente tem Petri 4, né? Petrobras subindo 0,93%. A Vale também subindo 0,22%. Tem também Petri 3 aqui com 0,98%. JBS 0,19%. São esses aqui os nossos papéis que a gente tem nesse momento. Vamos ver como é que está o dólar? O dólar está subindo agora 1,51% aos R$ 5,46, mas os números não param por aqui não, né, Hanna? Pois é, Dani, o Dani que já mostrou como é que está o cenário aqui no Brasil. A gente aproveita então para fazer um giro internacional, começando pelas bolsas estrangeiras. Deixa eu dar uma olhada nas bolsas na Europa, como é que estão nesse momento. Olha só, DAX na Alemanha caindo 0,80%, FTSE no Reino Unido também recuando 0,24% e CAC na França caindo 0,61%. Já no cenário americano, Dow Jones caindo 1,27%,
S&P 500 caindo 1,60% e Nasdaq com a maior queda no país norte-americano, caindo 2,43%. Vamos ver como é que está então o petróleo. O petróleo Brent está subindo 2,80%, com um barril sendo comercializado a $81. Já o petróleo WTI sobe 2,54%, sendo comercializado a $77 o barril. A gente segue de olho nas notícias no mercado lá fora. Seguindo aqui com mais informações, as ações da Evergrande, de sua unidade de administração de propriedades, foram suspensas de negociação hoje na China, com um novo teste de dívida se aproximando para o incorporador, ressaltando riscos mais amplos que deixaram o mercado de crédito no limite. A nossa correspondente Giovana Locatelli está ao vivo com a gente e traz mais detalhes. Giovana, boa tarde para você. Boa tarde, Hanna. Boa tarde, Daniel. Boa tarde a todos que nos acompanham. É verdade, foram interrompidas na Bolsa de Hong Kong as negociações das ações da China Evergrande Group e também da subsidiária de serviços imobiliários Evergrande Property Services. As empresas disseram em comunicados separados que essa interrupção aconteceria a partir de hoje de manhã, porém não deram mais detalhes. Por outro lado, as ações da outra unidade listada da Evergrande, China Evergrande New Energy Vehicle Group, seguem seus negócios e subiram aí tiveram uma leve alta de 0,3% nas negociações pela manhã na Bolsa de Hong Kong. A gente acompanha que o China Evergrande Group tem sede em Shenzhen e é listado na Bolsa de Hong Kong. A empresa é o incorporador imobiliário mais endividado do mundo. A gente tem acompanhado nas últimas semanas este cenário e a forma como que está impactando no mercado de ações no mundo inteiro, uma vez que a Evergrande pediu empréstimos também a outros países. Os passivos da Evergrande já ultrapassam 300 bilhões de dólares. E a gente acompanhou que semana passada era para a empresa ter feito um pagamento de uma parcela de juros, porém esse pagamento não foi efetuado, o que enfraquece muito a confiança dos investidores no mercado. Lembrando também que desde o início do ano o valor de mercado da Evergrande caiu 86%. Daniel, Hanna? Legal, obrigado, Giovana. Giovana, apenas para acrescentar, antes de passar para o próximo assunto, o pessoal me pediu para me avisar aqui que o WhatsApp caiu. Pelo menos aqui na cidade de São Paulo, já temos registro em toda a cidade de São Paulo que o WhatsApp caiu. E eu tô dando uma olhadinha também aqui no Twitter que o WhatsApp realmente caiu e não foi só em São Paulo, eu já tô dando aqui uma olhada em alguns locais. Fora do estado de São Paulo também caiu, deve ter sido uma pane aí em algum local, mas já deixando aí registrado, quem tiver... pelo menos no nosso chat aqui no YouTube, quem está fora de São Paulo, já manda pra gente aqui mensagem se o seu WhatsApp está funcionando, que a gente vai checar essa informação para também saber o que aconteceu. E, bom, a gente voltando então às informações, Giovana, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, vai fazer uma reunião com 30 países para discutir um combate ao ransomware, que são aqueles cyberataques a empresas. E para isso o país quer formar uma aliança internacional para cortar o financiamento e punir grupos responsáveis por ataques hackers. Eu queria saber como é que vai funcionar isso, Giovana. E eu já te respondo com uma pergunta. Será que essa queda no WhatsApp não foi um cyberataque? Vai saber. Boa então, pergunta, hoje de manhã a Paula puxou esse tema, dizendo que parece que estão acontecendo mais cyberataques neste momento. Mas eu acredito que não sejam mais ataques, e sim as empresas estão revelando os ataques que têm sofrido, e o assunto está na mesa, por ser um assunto grave, estar colocando governos e empresas em risco, sério risco. Então, o ransomware aí se tornou um problema grave que os governos de todo o mundo precisam realmente discutir. Neste mês, então, vai ter esta reunião chamada pelo presidente Joe Biden a 30 países para tentar encontrar formas, criar leis e alternativas mais efetivas para combater os cyberataques. A ideia é formar um grupo ativo de trabalho
com a colaboração internacional para fiscalizar, para ter formas de combate e também reprimir o uso de criptomoedas, porque as criptomoedas estão sendo usadas como pedido de resgates por ela ter uma certa resistência, uma certa dificuldade de rastreamento. Então, também vai ter uma regulamentação do uso das criptomoedas. Isso envolve, então, muitas decisões e um operacional muito grande, muito sério. A Rússia está sendo colocada em jogo, porque um ponto importante aí é a colaboração e a cobrança de uma posição oficial da Rússia, onde supostamente é um local, seria um berço de operações de muitos hackers, muitos cybercriminosos, né? Então, em junho, Biden se encontrou com Vladimir Putin e cobrou muito disso. Ele colocou isso na pauta da reunião dos dois líderes aí, os cyberataques. Ele voltou a pressionar Putin para que se posicione qual é a forma e a intensidade do apoio que ele vai dar a essa missão. Assim, as autoridades dos Estados Unidos estão céticas aí de quanto que a Rússia vai responder com ajuda concreta, né? Os Estados Unidos prometeram tratar os cyberataques como uma modalidade de terrorismo, e isso é muito sério, então eleva aí o nível de seriedade e de gravidade desse tipo de ataque, e que a gente acompanhou em várias edições aqui, várias semanas, o ano inteiro a gente está falando de vários cyberataques graves, que mudou um pouco o perfil, né, do cybercriminoso. Antes eles afetavam somente senhas e acessos bancários, principalmente, e agora estão afetando a distribuição de suprimentos e setores como alimentação, combustíveis e saúde. Então, ficou um pouco mais grave, né? A gente também citou o caso da JBS, que deixou os mercados sem carne, enquanto produtores estavam com animais abatidos nas suas empresas. A gente viu também o caso da Pipeline, com a distribuição no oleoduto, né, de óleo. Então, com certeza, a gente vai ter informações logo sobre isso e a gente vai passar aqui para o nosso telespectador. Daniel, Hanna, com vocês. Valeu, Giovana. Muito obrigado, então, pelas informações. Vamos continuar acompanhando. Obrigado, boa tarde para você e até mais. Até mais. Até. Só para complementar, então, essa informação do WhatsApp, aqui o pessoal no chat também já está mandando aqui para a gente. Olha, o Meraías Rocha, do Rio Grande do Norte, caiu também. O Rui das Neves falando que caiu. Interior também, ó, o Ezequiel Santos falando. Interior também, Instagram e WhatsApp. Luiz Perazzolo falando que em Goiânia também caiu. Jonathan Campos falando Belo Horizonte também. Que mais? Rio caiu também. Que mais que nós temos aqui? Ó, o Diogo falando o Zap caiu, o governo está sem comunicação. Sérgio Grossi, BH caiu. O Daniel Vicente falando que em Curitiba está normal. Brasília caiu também, Rio de Janeiro. O Resende, no Rio de Janeiro, está sem WhatsApp, informação do Silvio. A Carol também falando de Minas. Helder falando que está normal aqui. E vamos ver se tem mais aqui fora. O Paulo falando que Porto Alegre está ok, por hora. Pois é. Quem mais que nós temos aqui? Bom, enfim, tem muita gente mandando aqui já informação. O João Guzmão também falando, fora do ar em Fortaleza. Marcelo Bezerra falando agora, Paraná caiu aqui o Real Situação Brasil. O Rui Rengel falando de Santa Catarina também. O Adolfo falando que foi no mundo inteiro. Já estamos checando. Marley falando aqui, Montenegro, Rio Grande do Sul, caiu também. A gente vai continuar acompanhando, daqui a pouco a gente tendo alguma informação, a gente passa para vocês. E em fato relevante, divulgado nessa manhã, a Petrobras informou que sua parceira CNODC, Brasil Petróleo e Gás, não manifestou interesse no exercício de opção de compra de parcela adicional de 5% no contrato de partilha de produção do excedente da seção onerosa para o campo de Búzios, no pré-sal da Bacia de Santos. Assim, após a conclusão da operação de compra de parcela adicional de 5% pela empresa, a Petrobras passará a deter 85% dos direitos de exploração
e produção do volume excedente da seção onerosa do Campo de Búzios, enquanto a CNOOC deterá 10% e a CNODC 5%. Já as participações na jazida compartilhada de Búzios, incluindo as parcelas do contrato de cessão onerosa e do contrato de concessão BS 500, serão de 88,99% da Petrobras, 7,34% da CNOOC e 3,67% da CNODC. E a TOTUS informou em fato relevante que a B3 subscreveu participação acionária minoritária representativa ao final de 37,5% do total de ações da Dimensa SA, a nova denominação da ETFS Soluções em software, pelo montante de R$600 milhões, sujeitos a ajustes. Segundo o documento, a Dimensa passa a contar com 2 dos principais players do segmento de serviços financeiros, TOTUS e B3, na estrutura de governança, iniciando uma nova etapa com management renovado, total autonomia também e foco no efervescente segmento de tecnologias B2B para o mercado financeiro e de fintechs, buscando ampliar investimentos em inovação, além de aumentar também o portfólio de soluções de clientes por meio de desenvolvimentos orgânicos, parcerias e aquisições, com o objetivo de ser a principal opção de tecnologia B2B para o setor financeiro, Dani. E o Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos publicou um levantamento citando mais de 330 políticos, funcionários públicos de alto escalão, empresários e artistas de pelo menos 91 países, entre eles o ministro da Economia Paulo Guedes e o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, que têm ou tinham empresas offshore, mais conhecidas como paraísos fiscais. Veja os detalhes na reportagem. A informação foi revelada no final de semana por veículos que fazem parte do Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos, batizado de Pandora Papers, incluindo o site Poder 360 e a revista Piauí. Segundo o consórcio, Guedes e Campos Neto tinham empresas em paraísos fiscais e mantiveram os empreendimentos mesmo depois de terem entrado para o governo do presidente Jair Bolsonaro no início do ano de 2019. Segundo a revista Piauí, Guedes foi procurado 2 vezes e, por meio de nota, se manifestou dizendo que toda a atuação privada do ministro anterior à investidura no atual cargo foi declarada à Receita Federal e aos demais órgãos competentes. Campos Neto também afirmou que as empresas estão declaradas à Receita Federal e que não houve nenhuma remessa de recursos às empresas após a nomeação do presidente do Banco Central para a função pública. Os documentos secretos também listam negociações envolvendo líderes mundiais como o rei da Jordânia, os presidentes de Ucrânia, Quênia e Equador, o primeiro-ministro da República Tcheca e o ex-primeiro-ministro britânico Tony Blair. Pessoas próximas ao presidente da Rússia, Vladimir Putin, também aparecem na relação. E a Vale comunicou a suspensão da licença de operação de onça-puma no Pará pela SEMAS, que alega descumprimento de condicionantes. A mineradora julga improcedente a ordem e disse buscar os motivos da determinação. Segundo nota da empresa, os impactos diretos estimados com a paralisação da mina de onça-puma ainda estão sendo avaliados, aos quais vão se somar também os prováveis prejuízos daqueles que formam toda a cadeia produtiva na qual se insere tal atividade. E o Banco Pan, controlado pelo BTG Pactual, anunciou a incorporação da Mosaico, dona do Buscapé, do Bom de Faro e do Zoom. As informações com Sami Facuri. Boa tarde para você, Sami. Boa tarde, Dani. Boa tarde, Rani, e a todos que estão nos acompanhando. Dani, então, a operação cujo valor não foi revelado, vai ser realizada via troca de ações. Os acionistas da Mosaico vão ter direito a uma fração de 0,8 da ação do Banco Pan para cada papel que detiverem da empresa de tecnologia. Com o negócio, ambos pretendem completar a oferta de serviços aos 12,4 milhões de clientes do Banco Pan e aos 24 milhões de usuários mensais das plataformas da Mosaico.
Os acionistas da Mosaico vão se tornar executivos do PAN, sendo que um deles irá ao conselho de administração. Todos terão lock-up das ações recebidas por prazo de 18, 24 e 30 meses. O novo marketplace nasce com 4,2 bilhões de reais de GMV por ano por uma plataforma proprietária com ferramentas como cashback sobre melhor preço, alerta de preços, conteúdos de especialistas, comparador de preços em 112 milhões de ofertas, 400 lojas integradas e Buy Now Pay Later operacional que será escalado com o crédito do Banco Pan. Daniel e Hanna. É isso aí, valeu Sami, obrigado pelas informações, até mais tarde. Hanna, aproveitando que a gente estava falando do WhatsApp, o pessoal está tudo comentando aqui no chat e só para até complementando a informação, a gente já tem a informação de que WhatsApp, Facebook e Instagram apresentam instabilidade no começo da tarde e internautas em todo o mundo estão relatando dificuldades para acessar os serviços. O site Down Detector, que monitora reclamações sobre serviços de internet, registrava um pico de queixas por volta de 10 para 1 da tarde, agora há pouco, com mais de 17 mil relatos sobre o WhatsApp em diferentes partes do mundo. O Instagram eram cerca de 5 mil e o Facebook com mais de 4 mil reclamações. Então, esse problema não atinge só São Paulo, não atinge só algumas cidades, como a gente falou aqui. Aliás, pessoal, tudo falando aqui, do Jorge falando de Maringá, o Ademir Santos falando que o Instagram caiu, José Fernandes falando que no Rio também, Montenegro, no Rio Grande do Sul, também caiu, foi a informação do Marley, Carlos Melo falando de Brasília, Lincoln falando do São Paulo, caiu, Paraná aqui também, o Luizinho falou, Ademir Santos, está acontecendo algo no mundo. Esperamos que seja só o WhatsApp que caiu, né? Caiu tudo, Luiz Henrique. O Rafael Gobato falando assim, oportunidade de compra do Facebook. Pois é, né? Usuários do Twitter, né, Dani? Reportando falha nos 3, né? Os 3 estão fora do ar, tanto WhatsApp, Instagram, quanto Facebook. E o Twitter tá de boa, né? E o Twitter, por enquanto, tá lá, dando as notícias das redes vizinhas que estão fora do ar. O Júlio falando aqui, um dia sem WhatsApp é um dia de paz. É isso aí, o pessoal tá mandando aqui a sua mensagem. Gente, manda a sua mensagem aí, dê seu boa tarde. A gente vai ter agora uma entrevista, se vocês quiserem também mandar a sua pergunta, porque afinal de contas agora a gente vai conversar com o Leonardo Aparecido. Ele é especialista em renda variável da Valor Investimentos. Leonardo, muito obrigado pela sua participação aqui. Boa tarde e seja bem-vindo. Boa tarde, muito obrigado. E vamos aí, né? Vamos ver as dúvidas que vão vir aí. Para mim é um prazer estar participando, poder contribuir com vocês. Querendo ou não, a troca de conhecimento, ainda mais quando se trata de mercado de capitais, que no Brasil ainda é um mercado a ser explorado, né? É muito bom. Então, particularmente, estou muito feliz de estar participando. A gente é que agradece aqui a sua participação e já deixa também um espaço para os nossos telespectadores fazerem perguntas que a gente repassa para você assim que possível. Vamos começar falando então, Leonardo, da farmacêutica MSD, que anunciou um remédio experimental contra a Covid-19, um comprimido que seria capaz de reduzir pela metade as hospitalizações e mortes das pessoas no início da infecção. Como a notícia, ela impactou o mercado na sexta-feira. E essa medicação, ela traz esperança de recuperação para os setores que foram muito afetados pela crise sanitária? Sim, o mercado, na verdade, ele gosta de antecipar muito, né? Qualquer notícia que vem, aí a gente pega o principal fator aí que vem mexendo com a bolsa do ano passado até agora é o Covid, né? Então, qualquer notícia que está relacionada diretamente ao Covid vai fazer com que o mercado se antecipe muito a muitas coisas, tanto para bom quanto para ruim. Então, nós tivemos o quê? Essa farmacêutica que falou que todo o seu estudo, né, que esse comprimido, ele vai trazer aí, vai reduzir o risco de 50% em casos de internação e mortes para casos graves do Covid-19. E, assim, qual que é o que o mercado fez? O mercado, na sexta-feira, acabou antecipando e subiu de maneira geral, com o bom humor que nós vimos, né? Começou uma alta aí de 1,73%, na verdade, finalizou o Ibovespa com uma alta de 1,73%.
E assim, a expectativa, se isso daí for concretizado de fato, é um grande avanço, porque, nós somos, o Brasil, ele é um país que, do ponto de vista de vacinação, está indo muito bem, mas países, por exemplo, como os Estados Unidos, não está indo muito bem no conceito de inflação, mas se as pessoas talvez adotarem essa ideia de tomar essa pílula, né, e diminuir aí o número de internações, o número de mortes no Covid, aí em questão mundial, isso vai ser muito bom. E as empresas que, foi bastante afetada por conta disso, na verdade, são as que mais são afetadas, né, dentro desse conceito, os setores, acabam sendo os setores de ensino, né, os setores de ensino, e também aí os setores de viagens, né, de turismo, que nós vimos bastante, que, notícia boa para o Covid, eles acabam subindo, notícia ruim, eles acabam caindo. Então, assim, se for concretizado de fato esses estudos, né, vai ser muito bom para o mercado, sim. Covid, dentro dos problemas internos e externos que nós temos, Covid ainda é muito grande, e se for concretizado de fato, é bem provável que o mercado vai reagir ainda mais, de forma ainda mais positiva. Uhum. E falando agora da primeira semana de outubro e também o início do último trimestre deste ano, como é que você avalia as movimentações da Bolsa em setembro e também quais os temas que mais impactaram o mercado no último mês? Tá, o que mais impactou o mercado no último mês, né? Tem interno e externo, vamos começar um pouco com a questão interna. Bom, dentro da questão interna, nós tivemos aí o começo da tensão entre os poderes. Se pegar aí no dia 7 de setembro, houve aquela manifestação a favor do Bolsonaro, onde ele estava se opondo contra ali, alguns ministros do STF, enfim, e aí isso daí acabou sendo apaziguado pelo Temer. Desde então não houve mais nada referente a isso, mas uma ruptura entre os poderes é muito ruim para o Brasil como um todo, até porque nós temos aqui algumas reformas que está dentro da pauta do governo atual em querer passar, que é principal é o Auxílio Brasil, que ele quer fazer, que também tem o conceito do teto de gastos, que está aí muito forte, e também nós temos aí a reforma do imposto de renda. Né? Então, assim, era uma das coisas que veio no mês passado, acabou não se concretizando, o mercado quer que isso aconteça muito, dentro do mês passado, e aí virando agora para esse mês, que acredito que vão ser problemas também do lado externo, nós temos a Evergrande, né, que vocês acabaram de noticiar, inclusive, que tiveram aí as suas ações interrompidas de negociação na China. Poxa, foi um setor que, assim, o setor de construção civil, ele demanda muito do ponto de vista de exportação do resto do mundo. Então, tanto é que a Vale acabou caindo bastante quando saiu essa notícia, né? Então, assim, dentro do conceito da Evergrande, o mercado ainda está de olho muito nisso. Afetou as bolsas asiáticas, afetou também as bolsas europeias, a bolsa do Brasil também acabou sofrendo um pouco, porque a exportação do minério de ferro é muito importante para a nossa balança comercial, do respeito a superávit ou déficit primário, enfim, secundário, que respeito à balança comercial. Então, assim, é muito importante. Então, assim, falar um pouco das coisas do mês passado e um pouco desse mês, meio que assim, são coisas que se iniciaram no mês passado e, no geral, impactaram a Bolsa de forma negativa, e são as coisas que nós vamos ficar de olho esse mês até o final do ano para ver o que vai acontecer. Então, vamos ver quais serão os próximos capítulos da Evergrande dentro do Brasil, vamos ver quais serão os próximos capítulos das reformas, uma vez em que a atenção entre os poderes foram regularizadas, né? Nós temos a inflação dentro do Brasil também, que veio muito forte, devido a tudo que está acontecendo dentro do cenário global externo, também dentro do cenário interno. A inflação, nós vimos que é uma coisa que veio muito grande, isso fez com que a taxa de juros aumentasse, né? O governo utilizasse aí de algumas políticas econômicas contracionistas, visando aí controlar a inflação, que eles falam que é o risco por hora. E aí, hoje, no Boletim Focus, o Banco Central já revisou a inflação para cima. É uma das coisas que algumas casas de análise vêm falando que é o que está derrubando um pouco a Bolsa hoje, apesar de alguns temores externos também. Então, assim, aqui no Brasil, o que nós temos? A questão da inflação, que o mercado vai ficar de olho, as reformas, né? E aí também o conceito, a questão do, por exemplo, a crise hídrica, que está afetando diretamente a inflação, e também o combustível. Acredito que vai ser um grande catalisador aí para o mercado, porque vem aumentando o preço, a Petrobras continua mantendo a política de preço, que o presidente da Petrobras chegou a falar que vai manter a política de preço, então o aumento do combustível parece que vai se manter por hora, o governo não se manifestou ainda de forma oficial referente a isso,
Lá fora nós temos a redução do estímulo nos Estados Unidos, que o governo vem fazendo, e isso daí está também causando algum certo pavor em alguns países emergentes. No caso e aí são coisas que, acontecendo dentro do mês de setembro e meio que vai refletir mais para frente, porque a gente tem que meio que entender o que vai acontecer com tudo isso. Então tem o taper nos Estados Unidos, é meio que a redução de estímulos. A crise enérgica na China, a China está com uma crise de energia muito grande devido à diminuição da importação de carvão que vem da Austrália. Então, assim, isso daí está fazendo com que as indústrias chinesas produzam menos, acabem talvez importando menos também, e isso faz com que eles produzindo menos aumente a inflação, que é a inflação global, que eu acabei falando que, vai refletir lá fora e vai refletir um pouco aqui, porque nós exportamos bastante coisas lá de fora, né? E aí, isso daí também, essa crise enérgica da China pode causar um risco de estagflação. E na Europa, o mercado está bastante de olho aí nessa crise do gás, que vem assombrando, vamos dizer, a Europa, devido ao estoque de gás estar muito baixo e está afetando aí diversos países da Europa. Então, são meio que coisas que aconteceram ali a partir da segunda quinzena do mês de setembro, impactaram a bolsa nessa última quinzena, e daqui para frente vai ser meio que o mercado vai ficar de olho, porque nada disso está meio que resolvido. Conseguiu entender? Não, lógico. Não, bacana. Aliás, o Leonardo, eu queria até falar novamente sobre a Evergrande daqui a pouquinho. Eu tenho uma pergunta para fazer para você sobre a Evergrande, mas antes disso eu queria aproveitar ainda esse gancho de falar do trimestre, mas falar desse último trimestre que você já começou até a dar uma pincelada sobre esses fatores, quais fatores, né, que podem impactar o mercado. Eu queria saber o que deve ficar no radar do investidor a partir de agora, nesse último trimestre. E aproveitando que você falou das manifestações a favor do governo Bolsonaro, essa última que teve agora no sábado contra o governo Bolsonaro, pode também impactar alguma coisa mais para frente? É que assim, vem se levantando várias pautas, começar falando do governo, comecei falando do governo, depois a gente fala aqui de algumas coisas que os investidores talvez possam ficar de olho. Só que assim, trazendo essa questão do governo, sim, alguns partidos que são contra o governo, a oposição, vem pedindo impeachment do Bolsonaro, vem reclamando da superinflação, do preço do combustível, eles querem que o governo eles atuem diretamente referente a isso. Por enquanto, são movimentos, né? Você vê que o MBL, partidos de esquerda, como o PT, PSOL, PSDB, PDT, acabam pressionando, né, a população, enfim, e as pessoas que são desse segmento, desse ideal político, a pressionarem o governo, alguns políticos também. Só que, assim, essa grande questão de impactar de fato, não necessariamente, a não ser que aconteça, por exemplo, vamos trazer o exemplo de 2019, onde houve a greve dos caminhoneiros, onde meio que pararam o Brasil, e depois que eles conseguiram parar o Brasil, o governo meio que teve que mexer no preço do combustível ali. Ou seja, se acontecer uma paralisação muito forte, alguma coisa que gere um movimento muito forte, que force o governo a atuar referente a isso, a talvez aumentar o número de auxílios sem passar a PEC do Auxílio Brasil, ou fazer que o governo mexa no preço do combustível, ou fazer que o governo tome algumas outras medidas que fuja do conceito atual do governo, que é trazer uma política mais neoliberal, vamos dizer assim, aí pode impactar diretamente o mercado. Mas para que isso aconteça, tem que ter uma pressão popular muito forte, algum movimento que faça, de fato, com que o governo tenha essa atitude. Atitudes drásticas, como eu tinha falado, a greve dos caminhoneiros de 2019, que forçou, tecnicamente, porque nós estamos aí, nosso principal modal é o rodoviário, né? Então os caminhoneiros parando afetou diretamente a economia. Não estou querendo dizer que os caminhoneiros vão parar por conta do aumento do combustível, nada do tipo, mas para que o governo tome alguma atitude mediante as manifestações da oposição de fato, tem que acontecer alguma coisa muito forte. E referente ao mercado como um todo, nós estamos aí entrando em época de grande consumo. Em outubro nós temos aí o mês da Black Friday, e aí você vai ter praticamente dezembro, né, que é esperado um aumento muito grande no consumo por conta do Natal, né, das compras de fim de ano, você vai ter ano novo, você vai ter presente, você tem amigo secreto, você tem uma série de fatores. Então, assim, o quão a população
Na verdade, o que os investidores têm que avaliar no total é o quão a população está tendo capacidade nesse momento de conseguir consumir a ponto das empresas, por exemplo, de varejo, o setor de varejo como um todo, que vem recuando bastante na Bolsa, poder ter uma possível recuperação. Então, a gente está entrando em meio que época final. Então, empresas que trabalham com e-commerce, no geral, varejo através de e-commerce, através de lojas físicas, talvez, possivelmente, está isso aí trazendo relatórios de algumas casas de análise, tá? São empresas que talvez possam andar aí dentro desse semestre, são empresas boas para ficar de olho, né? Mas aí a Bolsa, ela meio que tem esse fator geral, que são esses fatores internos, externos, que acabam batendo um pouco no índice, né? Tanto no conceito interno, que eu trouxe aqui, né, quanto os fatores externos como um todo. Mas acredito que o varejo é uma coisa que o pessoal possa ficar de olho aí. Bacana. Perfeito. E assim, depois da queda de 6,6% do Ibovespa, né, que a gente viu em setembro, quais ativos você acha, também setores que estão mais descontados? Esses ativos são uma boa oportunidade para o investidor, mesmo com a alta da Selic? Ativo descontado. Lá estava vendo aqui alguns relatórios da própria XP, que é o que nós trabalhamos, e assim, eu estava lendo alguns relatórios de algumas casas de análise, né, para identificar muitos múltiplos de alguns ativos, mas também está muito atrelado à questão de momento, né? Poxa, com a alta de juros, ativos que tendem a se dar muito bem são fundos imobiliários, né? Tem fundos que têm contratos de CRI, que nós chamamos, e contratos também de PCA. Então, são fundos aí que o investidor pode entrar e surfar aí nessa alta de dividendos, né? E aí você pega papéis diretamente de varejo. Se você acreditar na questão do varejo e acreditar no aumento do consumo que possa ter esse fim de ano, papéis que apanharam muito, né, principalmente ali no mês de agosto, ativos que demonstraram o resultado vieram caindo bastante, talvez o investidor possa olhar para alguma coisa aí e utilizar como opção. As próprias empresas de commodity, a Vale acabou caindo bastante, e aí eu vi alguns relatórios de casa de análise onde mostravam que essa empresa já estava sendo muito descontada quando ela estava na casa dos 100, 110, e agora ela caindo muito por uma questão temporária da China. A grande questão é assim, saber onde é o fundo do poço, né? A gente não sabe até onde vai cair, o que mais vai acontecer, até porque meio que nada é resolvido. Eu trouxe algumas ideias do que aconteceu na primeira quinzena, na última quinzena, mas são meio que coisas que vão refletir na Bolsa como um todo dali para frente. Então, assim, talvez tenham coisas descontadas? Tem bastante coisas descontadas, diversos setores descontados, só que a gente não sabe o quanto mais isso daí pode voltar, entendeu? Mas legal, que suba. É verdade. Eu vou falar de Evergrande com você agora, Leonardo. Antes disso, só deixar aqui uma mensagem que o Tiago Aparecido da Silva, que eu tô achando que deve ser um tal de parente aqui, mandou aqui falando que tem orgulho aqui. Aê, legal. Abraço pro Tiago aqui mandando. Legal. Bom, e continuando aqui, a gente estava falando da Evergrande, né, que você chegou a comentar, que hoje, né, acabou suspendendo as operações na Bolsa de Hong Kong, mas sem apresentar um motivo. Como que os calotes da Evergrande, elas poderiam afetar os mercados globais? Quais setores da Bolsa brasileira, melhor dizendo, pode acabar sendo mais afetado? A Evergrande, ela é uma empresa do setor imobiliário, né? E aí, ainda por mais que a China falou que vai recorrer financeiramente, o mercado ainda está de olho num possível risco de calote, não engoliram muito bem essa história, até porque nós estamos vendo aí que as ações delas as negociações foram até paralisadas, né? Qual que é o principal setor? Ela é do setor imobiliário. Setor imobiliário, dentro do Brasil, do que eles mais precisam? Uma exportação muito forte do minério de ferro, do aço longo. Tanto é que, não sei se pararem para pensar, quando saiu a notícia, não sei se vocês conseguiram acompanhar, mas quando saiu a notícia aí da Evergrande, as ações da Vale despencaram bastante, né, de todo o setor específico. É o principal setor afetado, até porque, assim, antes disso tinha-se uma visão que o setor imobiliário na China estava muito aquecido e, as empresas dentro do setor de mineração vêm subindo bastante, né? Então, assim, meio que são empresas que têm correlação direta. Se der um problema na crise, der uma crise, vamos dizer assim, imobiliária na China, que vem construindo bastante, vem crescendo bastante nos últimos tempos,
aconteceu uma redução, né, por parte de um estouro na bolha da Evergrande, que pode acabar descredibilizando as outras empresas do próprio setor com default. Isso daí pode fazer com que empresas do setor de mineração, acredito que acabam sofrendo mais por conta da correlação e pelo número de exportação, que eles exportam muito. Então, acredito que tem empresa do setor que mais sofre aí com isso. E, Leonardo, um outro assunto, né, que tem preocupado o mercado é a alta inflação e também o risco de uma crise energética global. Como é que você avalia esses riscos e qual deve ser a estratégia do investidor para esse momento? Empresas com energias alternativas e limpas podem se destacar nesse cenário? Sim, pode sim. Só que assim, isso ainda meio que acaba não sendo uma garantia, justamente pelo fato da crise hídrica, ainda na crise hídrica no Brasil, e o problema de energia, por exemplo, na China, ser muito forte, meio que nada acaba sendo tão resolvido. Por exemplo, se você pega uma empresa específica que elas importam, por exemplo, trazer uma ideia de um frigorífico. Um frigorífico, ele tem que exportar a carne congelada, enfim. E para ele manter aquela carne congelada, ele precisa ter ali aquela carne através de um refrigerador ligado 100% do tempo. Para que isso aconteça, ela vai gastar um número muito grande de energia, automaticamente a conta de luz dela vai vir mais alta. Se ela conseguir repassar isso lá na frente, talvez não traga muito problema para a empresa dentro do setor. Só que isso daí também pode gerar uma inflação muito grande, uma diminuição na margem. Então, assim, a ideia é entender até onde isso vai, mas pode ser bem provável, assim, que empresas que utilizam energia limpa consigam sair muito bem, mas também num cenário de inflação global, meio que todas as cadeias acabam sendo afetadas. Não tem como trazer 100% de certeza em nada. Entendeu? Agora, e em relação à indecisão sobre o teto da dívida nos Estados Unidos, como a política monetária americana, para esse mês ele pode afetar o mercado? Bom, a ideia é que assim, os Estados Unidos, ele veio apresentando, no ano passado eles falaram que iam fazer um estímulo muito grande na economia, até o começo desse semestre eles vêm fazendo um estímulo muito grande na economia, só que assim, tirar o pé do acelerador, os mercados de maneira geral, principalmente o mercado emergente, né, não tava preparado para isso. Então assim, os Estados Unidos tirando o pé do acelerador muito rápido, no que diz respeito a reduzir os estímulos, acabam sim gerando risco para outros países, por exemplo, como o nosso, países emergentes, e isso faz com que, por exemplo, a Bolsa como o Brasil, que está refletindo um pouco essa notícia hoje, acabe não indo muito bem, porque a gente acaba tendo impacto direto quando acontece esse tipo de coisa. Legal. Ô, Leonardo, antes de mais nada, eu queria agradecer a sua participação aqui no BMC Stock, mas eu queria também que você deixasse o seu recado. O espaço é seu, fique à vontade. Tudo bem, eu que agradeço por ter participado. O recado que eu daria para as pessoas como um todo é procurarem conhecimento, procurarem saber um pouco mais de investimento. O mercado de bolsa de valores, desde a pandemia, eu nunca vi tão aquecido como está agora. Tanto as pessoas querendo saber sobre economia, sobre guardar dinheiro, sobre finanças, sobre política como um todo, até para tomarem melhores decisões dentro de suas filosofias. Então, o que eu sempre digo, dos eventos que eu vou, entrevista no geral, é sempre para que as pessoas tenham uma educação financeira e destinem sim uma parte para investimento, por mais que não sejam em ações, sejam em renda fixa, entenda um pouco onde está colocando o seu dinheiro, para que eles consigam ali ter uma saúde financeira melhor. Então, poxa, eu sou um dos caras que mais fomenta esse conceito de investimento, então a ideia que eu passaria para frente é que todo mundo pudesse aí ter educação financeira, guardar um dinheiro, procurar investir de acordo com o que achar que o seu perfil possa, na verdade, investir de uma forma em que você acha saudável. Acredito que seja isso. Legal. Valeu, então, mais uma vez, Leonardo, muito obrigado pela participação aqui no BMC Stock. Um abraço e volte mais vezes aqui com a gente, viu? Por nada, eu que agradeço. Ótimo dia, tchau. Valeu, tchau, tchau. A gente conversou então com o Leonardo Aparecido, especialista em renda variável da Valor Investimentos. Daqui a pouco então a gente vai trazer aqui no BMC Stock as análises, os gráficos do Alex André, que já está aqui com a gente ao vivo trazendo essas informações. Mas antes de mais nada, a gente fica vendo aqui
o pessoal comentando aqui no chat, o Hanna, e o pessoal falando, ó, caiu o WhatsApp, mas a BMC não pode cair. Não pode cair. Por favor, não deixa cair não, viu, gente? Por favor. Exatamente. Já compartilhem também, já deixem like, que a gente, né, quer que mais informação de qualidade chegue, né, no maior número de pessoas. Ô, Dani, a situação, né, a gente já viu que várias redes sociais, né, de comunicação estão fora do ar. Sim. Hoje o cenário também não está nada fácil para o mercado financeiro, né? O Ibovespa está com queda de 2,38% aos 110.210 pontos. O índice que abriu, ó, deixa eu dar uma atualizada aqui, aos 110 mil e pouco mais de 200 pontos, está caindo bastante. A gente, é claro, vai monitorando aqui. Entre as altas do dia, tem Petrobras, que está subindo 1,78%, JBS também subindo 1,7%, seguida de Vale, BIF3, né, Minerva, Braskem e Marfrig. No resto, tá tudo no vermelho, com destaque aqui para o setor de bancos, que está caindo bastante, setor também de varejo, mas o Banco Inter está caindo aí disparado, está com queda de 10,76%, né, nessa segunda-feira, iniciozinho de semana. BID11 caindo 10,76%, BID4, né, que também é Banco Inter, caindo 10,39%, Banco Pan despencando 9,59%, BTG Pactual caindo 7,57%. Já entre o setor que eu estou vendo aqui de varejo, Lame 4 caindo 6,62%, Via Varejo também caindo 6,39%. Americanas também figurando o setor, né, entre as maiores quedas, com queda recua aí de 7,6%. CVC caindo 6,91%, TOTUS recuando 6,91%. E Cash 3 Melios também despencando 6,68%. Mas o dólar, Dani, por sua vez, está subindo, né? Só segue uma linha, que é a linha da alta, subindo 1,47%. A moeda americana está sendo cotada agora a R$ 5,46. Dani, vamos dar uma atualizada, então? Como para o nosso... Hanna, eu fico vendo os comentários aqui no chat, eu não vou aguentando. O Claudinho Trader colocou aqui, o WhatsApp está comprado em incógnita, por isso caiu. Não, o pessoal aqui tá animado, que assim, beleza. que a gente gosta. Legal. Falaram até de um aplicativo de relacionamento, né, de namoro, de paquera, né? Será que linguajar, é o Tinder? Não, né? Desculpa, não era esse que eu podia falar. Tem uns aí que estão falando que aplicativos de solteiros aqui da BMC podem responder aí pra gente daqui a pouco. Tem o pessoal aqui do Switcher que usa esse não aplicativo. Só do Switcher, né? Da redação em peso. Tem um aqui lá passando aqui dentro do estúdio que ele usa. A gente não vai revelar o nome, né? Que talvez ele já esteja comprometido. Mas fica no ar. Antes de você passar essas informações, só para dar também uma posição para o pessoal que está assistindo aqui o BMC Stock, que falando do WhatsApp, que o Facebook ele informou agora há pouco que está investigando o motivo dessa instabilidade, que não sabe o que está acontecendo. No Twitter, o WhatsApp postou o seguinte, olha, estamos cientes de que algumas pessoas estão enfrentando problemas com o WhatsApp no momento, algumas, né? Estamos trabalhando para que as coisas voltem ao normal e enviaremos uma atualização assim que possível. Eles foram até tranquilos, né, ao falar de que algumas pessoas estão enfrentando problemas, talvez seja um pouquinho mais do que algumas, mas enfim, vamos lá, Hanna. Vamos lá, Dani, trazer uma rápida atualização, daqui a pouquinho tem Alex André, né, trazendo informação aqui pra gente também, mas olha só, além do Ibovespa, aqui no Brasil, as bolsas norte-americanas também estão despencando hoje. Olha, Dow Jones caindo 1,15%, S&P 500 recuando 1,57% e Nasdaq caindo 2,45%. Já o petróleo também seguindo na direção do dólar, subindo bastante. Petróleo Brent subindo 3,04%, sendo vendido a $81 o barril. Já o petróleo WTI sobe 2,82%,
sendo vendido a 78 dólares, Dani. É isso aí. A gente já tá para chamar o Alex André. Só passar uma informação ainda, que tá no site, tá no nosso portal, melhor dizendo, bmcnews.com.br, de que nesta manhã a Renova Energia informou que formalizou um acordo com a GE Energias Renováveis para o encerramento das discussões envolvendo contratos de fornecimento de aerogeradores para o complexo Alto Sertão 3, fase A. Os acordos comerciais foram feitos com a GE Energias Renováveis Limitada e com a GE Power and Water Equipamentos e Serviços de Engenharia e Tratamento de Água Limitada para prestação de serviços relacionados com a conclusão dessa fase do complexo. E é isso. Bom, vamos continuar aqui com o BMC Stock. Quem chega aqui agora no nosso estúdio é o Alex André, que tem os gráficos da semana ao vivo. Alex, o que você traz pra gente? Boa tarde. Boa tarde, Daniel. Boa tarde, Hanna. Sempre eu trago os principais gráficos aqui, 10 gráficos, né, do dia para auxiliar você na tomada de decisão dos investimentos, sempre considerando a visão macroeconômica, né, Daniel? A gente vai trazer China, vai trazer Estados Unidos, sempre a gente atualiza esses dados diariamente. E para quem acompanha o BMC Stock, né, Daniel e Hanna já sabe, né, o que está acontecendo no mundo. E os gráficos, né, eles dizem muito, né, sobre principalmente a economia, os investimentos e também, claro, reverbera como o mundo todo, né, ou seja, como a economia está reagindo de forma geral. Então, primeiro gráfico eu vou falar sobre China. Então vamos trazer aqui a primeira apresentação aqui. Né, o primeiro gráfico a gente vai falar um pouquinho como que está reagindo, né, como que os principais gestores, né, estão investindo na China. A gente traz aqui essa rotação de setores, tanto de bens de consumo e de setor cíclico por lá. Né, então, se a gente consegue considerar aqui, principalmente numa janela, né, 1º de julho até o dia 13 de setembro, né, o setor cíclico, né, considerando aqui como ferro, também carvão, né, ou seja, aço, né, carvão como um todo, subindo ali em torno de 50% a 60%. E agora, né, considerando desde setembro, do dia 13 até o final de setembro, ou seja, numa janela no meio de setembro até o final de setembro, a gente considera que virou essa janela, ou seja, tanto o aço quanto o carvão estão negativos, né, tanto em 21% quanto 19%. Para onde esse ciclo foi? Né? Foi para bens de capital, né, como a gente consegue considerar aqui como food and beverage, né, ou seja, alimentos e bebidas, né, subindo 8%, antes estava caindo 19%, esse fluxo veio subir a 8%, também a parte farmacêutica, né, subiu 3%, e a agricultura também subindo 6%. Então, o que lidera praticamente agora, né, são bens de capital, né, subindo ali e dando caminho ali, deixando uma queda, né, considerando o histórico para o setor cíclico, principalmente na China, que traz uma preocupação muito grande, né, quando a gente compara aqui não só com aço, com carvão também, que a gente traz aqui sempre essa leitura de uma visão de matriz energética, essa mudança de forma geral, e o aço também, né, com essa preocupação direta, né, até mesmo indiretamente em relação ao real estate chinês. Né, então isso explica a rotação de setor, né, que está acontecendo lá na China. E no próximo gráfico, é muito interessante, né, que esse gráfico da Bloomberg aqui, ele compila os dois principais pontos, né, em relação ao impulsionamento de crédito, né, nos últimos 12 meses, ou seja, praticamente a demanda de crédito e a injeção de crédito na China com a correlação das commodities. Né, as commodities foram muito correlacionadas, ou seja, se tem uma demanda mais alta de crédito, correspondentemente, né, a gente vê também um aumento, né, desse índice de commodities da Bloomberg também subindo. Né, ou seja, isso a gente consegue observar desde 2013. Né, então, ou seja, o crédito subindo, as commodities também, à medida que o crédito cai também, o índice de commodities cai, e muito pelo contrário também, né? Ou seja, quanto começa a subir, né, isso começa a ter uma correlação muito forte. E logo aqui, né, em 17, 18, a gente começa a entender um pouco mais que essa relação de crédito, né, começa a ter um impulsionamento muito mais forte. Né, e, consequentemente, a gente consegue observar, né, que esse índice, né, ou seja, de commodities, disparou, né, inclusive a gente está chegando ali em máximas históricas, né, chegou ali em torno ali de 20, né, 21, ali no comecinho de 21, ali na máxima histórica, agora, né, dando uma força maior, à medida do tempo também que o crédito, né, desacelerou de uma forma muito rápida, ou seja, esse gap, né, que o mercado, como ele está escrito aqui, ou seja, como que o mercado interpreta esse gráfico, né, praticamente o seguinte, o crédito, como eles aceleram de uma forma gradativa à medida que o real estate preocupa lá, não só a Evergrande, mas todas as companhias do setor caíram, né? A gente até trouxe isso no BMC Stock nos últimos dias, e isso reflete também a relação da commodity, né? Ou seja, que realmente lá na China, né, não só o minério de ferro, mas outras commodities, como o principal carvão, como a gente vinha falando no gráfico anterior, pode contribuir para uma queda da commodity e, consequentemente, né, um impulsionamento de crédito pelo governo chinês, até mesmo para, né, tirar, né, em relação a essa dúvida do mercado. Ele vem injetando, né, 15
bilhões de dólares, né, de forma diária. Agora a gente está falando de um feriado chinês, né, vai até o dia 7, mas antes, né, a gente estava observando essa retomada, né, por até mesmo uma certa diluição dessa preocupação de curto prazo, e isso deve, né, o que esse gráfico deve simbolizar nos próximos meses, nos próximos anos, né? De acordo com o gráfico da Bloomberg, né, tem uma expectativa para 2022 uma queda gradual de crédito, mas até o momento a gente está conseguindo observar, né, esse gap, né, se fechando no médio e longo prazo, ou até mesmo, caso esse gap não feche, a gente consegue observar ou um índice de commodities caindo de uma forma muito forte, né, ou seja, para uma correlação, para fechar essa correlação, ou a gente vai conseguir observar uma retomada do crédito, que não é isso, né, no cenário base, que os principais analistas da Bloomberg foram consultados, que colocaram esse gráfico em perspectiva, que eles pensam, ou seja, eles consideram que as commodities conseguem andar muito ainda, que traz uma preocupação também, claro, com a inflação, que a gente vai passar aqui no próximo gráfico, né? Esse gráfico aqui agora, falando não só de inflação, quando eu falo de inflação, eu estou falando de commodities, né, que é o principal fator, o principal vetor do mundo todo, né, que traz uma certa preocupação. Nessa linha branca aqui, que vocês conseguem observar, é a demanda de petróleo mundial, né? Então a gente consegue observar que a demanda continua forte, à medida também que a produção não acompanha a demanda. Isso é bom, né? Inclusive hoje até saiu, né, os dados do OPEP+, ou seja, continua, né, com essa relação de produção estável, né? Ou seja, não teve uma notícia em relação a novas relações de variação de produção, né? Ou seja, à medida que o mundo inteiro esperava, né, que os produtores, né, o cartel, né, seja o OPEP, como um todo, aumentasse a produção, não aumentou, continuou, e até mesmo alguns países estão produzindo abaixo da sua cota, então isso traz uma relação que a produção está muito abaixo da demanda e faz o preço do Brent subir, né? Inclusive hoje a gente está observando o Brent até superar $81 o barril, né? Ou seja, muito acima, né? A gente está falando até mesmo de 2018, né? Ou seja, a gente consegue observar dados muito fortes em relação a preço de petróleo. Então, o que deve continuar impulsionando o preço de petróleo? Consequentemente, a demanda de petróleo, ou seja, a retomada econômica como um todo. A gente vai trazer alguns gráficos também que colaboram com essa tese, claro, em relação não só à vacinação, mas à atividade econômica, que também é um gráfico que eu vou trazer depois, mais tarde, sobre o gráfico do Goldman Sachs, tá? Mas por hora, a gente consegue ficar otimista para petróleo nesse gráfico? De acordo com os principais analistas do Goldman Sachs, sim, tá? Ou seja, a demanda vai continuar forte, eles não conseguem observar que a demanda deva diminuir. À medida que a gente consegue observar desde 2004, né, até 2014, a gente consegue observar, né, que a produção de petróleo foi muito acima da demanda, né? E agora a gente está conseguindo observar muito ao contrário. Então, tem ainda um grande caminho para o petróleo andar. Alguns analistas estão falando em $90 o barril, até um pouco mais, né? Já tem gente comentando a $100 o barril quando a gente fala do Brent, que é referência da Petrobras, né? Também da PetroRio, as principais companhias aqui no Brasil, né? A gente fala de 3R, PetroRecôncavo e adjacências. Bom, agora a gente vai trazer esse gráfico que é muito interessante também, que traz a relação da preocupação, né, em relação à inflação da Europa, né? Aqui no Brasil a gente não discute muito isso, né, que é a relação do preço do gás, né, do GNL por lá. Esse preço do gás, né, ele chegou a valorizar um pouco mais de 500%, né? E esse gás, né, a maior parte, né, traz uma preocupação porque no final do ano, né, traz a relação do inverno, né, na Europa, são invernos rigorosos por lá. Quando a gente fala da Europa, a gente fala uma parte da Rússia. A Rússia também, quando a gente fala aqui, praticamente um dos maiores, né, produtores, né, ou seja, até mesmo exportadores, né, de gás para a Europa. Então, uma peça chave, né, muito importante. E esse preço do gás disparou. Então, traz um impacto muito grande para a inflação de lá à medida que o inverno se aproxima, e também esse gás é muito demandado, né, em toda a cadeia produtiva e também nas famílias. Então, o gás é um ponto de preocupação muito forte. À medida que a gente consegue observar esse último pico, né, veio em 2017, né, comecinho ali de 2018, para ser mais preciso. Essa alta chegou a ser de 300%, depois normalizou, né, a gente conseguiu observar esses números até ficando um pouco abaixo ali, né, na base, e agora valorizando, né, chegando ali no 2021, superando em torno de 500%, ou seja, valorizando de uma forma muito forte. Mais uma vez, uma preocupação muito grande com a inflação. Agora aqui a gente vai falar de alguns gráficos, né? Esse gráfico aqui também, né, do Goldman Sachs, né, que é muito interessante, é o consenso, né, ou seja, o forecast, né, a expectativa de EPS, né, de earnings per share do S&P 500, né, ou seja, a expectativa do lucro por ação das principais companhias, dos principais setores dos Estados Unidos. Eles praticamente, né, destrincharam, né, o S&P 500. Então a gente tem aqui em relação ao crescimento de EPS no setor aqui de materiais, né, crescendo em torno de 90%, vendas 26%, industrials também em torno de 70%, sales, né, vendas também crescendo 17%, tech também crescendo 28% e vendas 16%.
A gente vê aqui o setor de financials também, com o EPS, né, crescente ali de 15%, uma expectativa, né, crescente ali quando a gente está falando de terceiro trimestre, tá? Ou seja, já no terceiro trimestre a expectativa que cresça ali 17%, 15%, real estate cresça 13%, healthcare 13%, utilities 2%, e energy, né, também energia ali em torno de 0 a 1% e utilities em torno de 1%. O S&P como um todo tem uma expectativa de crescer, ou seja, o S&P, as 500 principais companhias dos Estados Unidos, que cresçam em torno de 27% do lucro por ação das principais companhias da Bolsa, tá? Ou seja, que a gente pega aqui, né, o lucro das principais companhias, se junta ao lucro todo, né, dilui, né, pelo número de quantidade de ações, a gente consegue observar o lucro por ação, né, o earnings per share das principais companhias. Então, lembrando aqui, setor de materials e também industrials crescendo ali de entre 90% e 70%, infotech 28%, são os que têm a maior medida de crescimento, né, do setor do S&P 500. Tá? E a média, quando a gente compara, né, tá girando em torno de 12%. Tá? Nesse próximo gráfico agora a gente vai falar da relação desse gráfico do JP Morgan, né, da atividade econômica, né, ou seja, índice de surpresa econômica, né, do JP Morgan. A gente consegue observar que esse gráfico está ficando positivo, ou seja, a gente consegue observar uma tendência positiva para esse gráfico. O que simboliza esse gráfico, né, do JP Morgan? Que não considera diversas métricas, né, ou seja, de surpresa econômica. Ele considera como o PMI, né, ou seja, o PMI como índice de atividade, tanto manufatureiro quanto serviço, né, o composto como um todo. A retomada, né, em relação também das atividades, né, que foram muito prejudicadas, né, como o varejo, em relação também ao turismo, né, quando a gente fala aqui de pacote, né, de retomada, quando a gente fala, principalmente que a gente lembra das principais ações listadas em bolsa, e também, em maior parte, também são relacionadas ao IPS, né, ou seja, a retomada, né, também a leitura que a Bolsa dos Estados Unidos, né, as principais índices por lá podem continuar avançando à medida que os lucros também continuam avançando a expectativa do mercado. Então, esse índice continua positivo, quanto maior, melhor para o mercado americano. Aqui a gente vai colaborar com a tese, né, com o gráfico anterior. Né, esse gráfico aqui é do Morgan Stanley, né, em relação, usando os dados da Reuters, que fala aqui em relação também às surpresas, né, ou seja, no mercado, earnings surprise, ou seja, do S&P 500. O mercado espera que a retomada ali, né, ou seja, tanto o primeiro trimestre, tanto para frente, né, ou seja, a média do earnings per share, ou seja, desde 2008 a média em 5,1%. Lembrando que o ano passado para cá a gente conseguiu ver essas métricas, né, superando 15% e 20%. Que o mercado espera que tenha uma deceleração, né, a economia dos Estados Unidos está indo bem, mas pela média, né, a China é muito dependente da China também, né, a gente consegue lembrar esse ponto, a China também está desacelerando, né, não é uma grande novidade, então o mundo como um todo também vem desacelerando, os Estados Unidos vem diminuindo o ritmo de crescimento e por hora a gente consegue observar sim o crescimento do S&P 500, mas não é um ritmo tão grande assim, ou seja, o earnings surprise, ou seja, pode diminuir como um todo, não traz uma grande preocupação, né, por hora, de acordo com os analistas, isso está na conta, mas tem que lembrar também, tem diversos outros fatores que também implicam na conta, né, de forma quantitativa, até mesmo em relação, né, ao shutdown americano, né, que é muito discutido por lá, inclusive até o Biden falou um pouco mais sobre isso hoje. Tá? Ele até mesmo espera, né, que esse possível calote da dívida, ele não garante que pode ou não acontecer, então isso traz dúvidas no mercado de curto prazo. Bom, esse gráfico é muito interessante, né, ele se traduz aqui com uma frase só, ou seja, nunca aposte contra o mercado quando o earnings per share, né, ou seja, a expectativa de lucro das companhias está positiva, está alta. Né? Então, isso que o gráfico diz, ou seja, consegue ver na expectativa desde o ano de 2000, esse gráfico aqui em relação a essa linha azul mais escura, né, que é o preço, né, ou seja, de retorno aqui do S&P 500, e em relação aqui essa linha um pouco mais clara, né, a gente consegue observar, né, o earnings per share, né, ou seja, de novo, né, o earnings per share, né, o lucro por ação das principais companhias dos Estados Unidos, utilizando, né, o consenso, né, da expectativa do mercado. Lembrando que esse consenso, né, espera-se, né, o aumento ainda mais, né, de EPS, né, ou seja, um aumento ainda mais de lucro das principais companhias. Então, o indicador, né, desde os anos 2000, cada vez que o EPS sobe, os Estados Unidos, né, a Bolsa dos Estados Unidos, né, o S&P 500, também sobe. Então, de acordo, tem inclusive até está escrito aqui, ó, equities never crash when profits are going up. Então, ou seja, nunca duvide, né, ou seja, quando o mercado está subindo e nunca aposte contra quando o earnings per share está subindo. Então, essa é a principal expectativa do mercado. Lucro para cima, bolsa para cima. Então, tem até uma frase que fala, né, que bolsa não é PIB, né, que bolsa é lucro das empresas. Esse gráfico retrata muito bem isso. Bom, acho que o próximo gráfico é bem interessante também, que é o gráfico do Goldman Sachs, né, de uma escala de retomada, né, ou seja, é uma escala aqui
de reabertura, né, que é assim se dizendo, né, ou seja, esse gráfico chegou aqui nessa escala de 1 a 10, né, lembrando que lá no auge da pandemia, entre fevereiro e maio, chegou a 1, agora a gente está falando em torno de 9 pontos, está quase ali em 10, ou seja, 10 é total reabertura da economia, lembrando que lá os setores já estão muito aquecidos, ou seja, é uma principal proxy aqui no Brasil, tanto em vacinação quanto em relação à retomada econômica, o que pode acontecer, que já está acontecendo nos Estados Unidos, pode ainda mais reaquecer a economia por lá. Tem outras dúvidas também em relação ao mercado, ao crescimento das principais companhias e até mesmo quando a gente fala em relação ao CAPEX, né, originado toda essa operação que está acontecendo nas principais companhias e também que a gente consegue observar, né, uma grande explosão também em relação a fusões e aquisições que aqui no Brasil também está acontecendo, ou seja, as principais companhias que ficaram muito capitalizadas, né, que vieram ao mercado do ano passado, agora começam até mesmo a enxergar um futuro melhor, né, ou seja, mais promissor do que o ano passado. Então, esse gráfico consegue traduzir em diversas métricas por aqui, mas a principal leitura é retomada econômica como um todo, que não é só vacinação, mas também reabertura das principais economias, né, e aqui a gente está falando dos Estados Unidos, que é o gráfico do Goldman Sachs. Agora, nesse último gráfico, né, a gente vai falar um pouquinho da relação do Sharpe, né, ou seja, retorno ajustado pelo risco. Então, esse gráfico a gente sempre traz aqui de um dia ou outro, né, para falar um pouquinho do que mudou, né, nesse gráfico aqui. A gente consegue traduzir aqui que o Sharpe, né, em relação aos high yields, ou seja, a maior relação de risco-retorno, né, estão no high yield, nos créditos de high yield, 2,8%. O petróleo, né, como um todo, utilizando-se ali o gráfico do, né, o índice do Goldman Sachs, né, subindo ali em torno de 2%, real estate subindo 2%, financial subindo 1,8%, energy, né, ou seja, energia crescendo 1,6%, e também S&P 500 crescendo 1,4%. O que a gente consegue traduzir aqui? Quando a gente consegue observar o aumento de taxa básica de juros, né, ou seja, claramente nos Estados Unidos, que é uma expectativa que o Fed tem o tapering, né, e aumente, né, cada vez mais a expectativa de juros por lá, o Treasury americano aumenta. Quem se prejudica nessa história é o ouro, né? Então o ouro cai 0,5%, até mesmo o título de tesouro de 10 anos que está caindo 0,9%, e a relação dólar contra euro que cai 1,1%, mas beneficia-se claramente energia e setor de financials, 1,8% e 1,6%, quando a gente traz a métrica aqui do Sharpe, que é o retorno ajustado pelo risco. Então esses são os principais gráficos aqui, Daniel e Hanna, que a gente sempre atualiza a todos aqui no BMC Stock. Valeu, obrigado, Alex, pela participação de sempre aqui no BMC Stock. Valeu, abraço, boa semana, a gente se vê amanhã. Muito obrigado, Daniel, obrigado, Hanna, até mais. Tchau, tchau. Até agora contigo, Hanna. Tchau, Alex. A gente segue aqui com mais informações, né, Dani? A Enalta Participações informou nesta manhã que foi informada pelo operador do campo de Manati que a produção local foi retomada ontem após a conclusão de reparo do duto entre a estação de compressão e a estação de tratamento de gás. Na última quarta-feira, a empresa havia divulgado que a produção em Manati foi interrompida de forma preventiva em razão de um pequeno vazamento de gás. A Enalta Energia S.A., subsidiária integral da empresa, possui 45% de participação no campo de Manati, que é operado pela Petrobras e fica localizado na bacia de Camamu, no litoral da Bahia. Em fato relevante, a companhia lembra que no dia 16 de agosto do ano passado, a Enalta anunciou um acordo de venda para a Gasbridge da sua participação, na verdade, total no campo, com data efetiva em 31 de dezembro de 2020 e que a transação depende de uma série de condições precedentes. Os atos necessários para a conclusão do contrato devem ser realizados até o dia 31 de dezembro deste ano, Dani. E a IVE, braço da fabricante de aeronaves Embraer, anunciou hoje uma parceria com a empresa Avanto. O acordo firmado por meio de uma carta tem como objetivo o desenvolvimento do ecossistema de mobilidade aérea urbana na América Latina. No contrato, a IVE recebeu um pedido de 100 aeronaves elétricas de decolagem e pouso vertical, além de uma colaboração para desenvolver uma nova operação do veículo aéreo no Brasil e em toda a América Latina, com entregas previstas para começarem em 2026. O eVTOL é uma aeronave de emissão zero carbono e baixo ruído. De acordo com o comunicado, a experiência expressiva da Avanto em operações, aliada à sua estratégia de crescimento,
faz dela uma parceira ideal para a futura expansão da implantação de aeronaves elétricas de decolagem e pouso vertical e da IVE no Brasil e em toda a América Latina. E seguindo aqui com informações ainda, né, Dani? Tem informação aqui em relação à Renova Energia SA, que informou nessa manhã, que formalizou ontem, né, dia 3 de outubro, um acordo com a GE Energias Renováveis para o encerramento das discussões, envolvendo contratos de fornecimentos de aerogeradores para o Complexo Alto Sertão 3, fase A. Os acordos comerciais foram firmados com a GE Energias Renováveis e com a GE Power e Water Equipamentos e Serviços de Engenharia e Tratamento de Água para a prestação de serviços realizados e relacionados também com a conclusão dessa fase do complexo, Daniel. É isso aí, Hanna. Daqui a pouquinho tem BMC Market chegando, daqui a pouco tem a Langani, tem também o professor Alexandre Cabral, tem o Felipe Nascimento, que já está chegando aqui no estúdio, se preparando para o BMC Market, que começa daqui a pouquinho, a partir das 2 da tarde. A gente segue ainda com o BMC Stock, porque ainda tem notícia. Afinal de contas, a empresa de turismo CVC informou que foi vítima de um ataque cibernético no último sábado. Em comunicado, a companhia explicou que foi um ataque ransomware e que alguns de seus sistemas e ambientes ficaram indisponíveis, mas parte deles já foi restabelecido. Vamos ver os detalhes na reportagem. A CVC Corp, holding da operadora de turismo, informou em comunicado que o ataque ocorrido no último sábado deixou a central de atendimento temporariamente fora do ar e que vai priorizar as investigações internas e a segurança de seus clientes, parceiros e negócios antes de restabelecer totalmente os seus sistemas e serviços. Até o momento, não há informações precisas sobre a origem do ataque cibernético, nem se houve danos à companhia. Mas a CVC, uma das maiores empresas da América Latina do segmento de viagens, confirmou que clientes com viagens e reservas confirmadas não foram impactados. Outras empresas brasileiras, como JBS e Grupo Fleury, também foram vítimas de hackers deste ano. Em agosto, foi a vez da Lojas Renner ser alvo de criminosos virtuais, chegando a ter as operações online do grupo prejudicadas durante 4 dias. Bom, e antes, né, da gente passar o bastão para o Felipe Nascimento, vamos de giro de mercado, né, Dani, para a gente mostrar o panorama. Tudo está caindo hoje, inclusive o nosso índice brasileiro. É o WhatsApp. Né, tudo, né, tá caindo junto com as redes sociais, né, tá caindo tudo aqui, mas que a nossa audiência não caia hoje. O pessoal que está nos acompanhando, continuem ligadinhos aí, que tem muita informação sobre o mercado ao longo dessa segunda-feira, mas vamos lá. Ibov, nesse momento, com queda de 2,32%, aos 110.240 pontos. Quem está entre as altas do dia, a Petrobras subindo 1,78%, JBS 1,32%, Minerva BIF3 subindo 0,47%, Marfrig, Vale e PetroRio também, né, as únicas entre as altas do dia. No mais, tudo no vermelho. Mais destaque para o Banco Inter, que está caindo 11,74%. Banco Pan caindo 9,65%, Banco BTG Pactual caindo 7,96%. E também, como eu falei no comecinho do BMC, estoque, o pessoal do setor de varejo também está caindo bastante. Americanas, a Mer3, antiga Americanas SA, na verdade, antiga B2W, caindo 7,18%. São muitos números aqui, gente. Lame 4 também recuando 6,72% e Via Varejo também caindo mais de 6%. Dani tá rindo aqui do meu lado, mas a gente é muito número, gente. Não, mas não é de você não, Ana. Eu fico olhando o chat aqui, o Claudinho Trader colocou assim: com essa queda do WhatsApp, Facebook e Instagram, descobri hoje que moram mais pessoas aqui em casa. Uma delas até me chamou de pai. Que dia emocionante.
Pois é, gente, Maravilhoso. é um belo dia para conhecer aí os moradores que dividem o mesmo teto. A gente vai descobrindo quem mora com a gente, né? E a gente ainda está monitorando essa instabilidade que está ocorrendo no WhatsApp, no Facebook e no Instagram. À 1h10 da tarde, o site Down Detector, que monitora reclamações sobre serviços de internet, que eu falei agora há pouco, já registrava mais de 40 mil queixas sobre o aplicativo de mensagens, isso em todo o mundo, tá? Para o Instagram eram cerca de 10 mil e para o Facebook 5 mil. O termo WhatsApp se tornou o primeiro nos trending topics do Twitter no Brasil por volta do 12h50 e cerca de meia hora depois o concorrente Telegram, que segue no ar, passou a ser o segundo mais comentado. O Facebook informou que está investigando o motivo dessa instabilidade nesse momento. No Twitter, os perfis do Facebook e do WhatsApp postaram: estamos cientes de que algumas pessoas estão enfrentando problemas com o WhatsApp no momento, estamos trabalhando para que as coisas voltem ao normal. O Instagram tuitou: o Instagram e amigos estão tendo um momento complicado agora e talvez você esteja com problemas para usá-los. Conte com a gente, estamos em cima disso. A gente continua acompanhando isso e o pessoal aqui no chat do YouTube continua dando aí, falando dessa queda do WhatsApp aqui na BMC. Valeu, gente, obrigado pela participação. E ainda seguindo aqui com o nosso jornal, pelo nosso portal bmcnews.com.br, os licenciamentos de carros e comerciais leves em setembro tiveram quedas de 2 dígitos, tanto em relação a agosto, quanto na comparação com o mesmo mês de 2020, impactados por falta de oferta de veículos, segundo afirmou a associação que representa concessionários, a FenaBrave. A situação fez a entidade rever para baixo as projeções vendas de categoria para esse ano, enquanto espera que uma normalização possa ocorrer a partir do início do próximo ano. As vendas de carros e comerciais leves, segmento formado por picapes, utilitários esportivos e vans, caíram em setembro 10,2% na comparação com agosto e recuaram 25,3% sobre um ano antes, para 155.083 unidades, segundo os dados divulgados pela FenaBrave. Com isso, a entidade resolveu rever a projeção divulgada em julho para as vendas de carros e comerciais leves este ano, de alta de 10,7% para crescimento de 3,1% a 2,01 milhões de veículos. Do início do ano até o fim de setembro, as vendas da categoria de leves somam 1,47 milhão de unidades, com avanço de 13,2% sobre o acumulado do mesmo período de 2020. Em janeiro, as expectativas apontavam aí para um aumento de 15,8%, segundo a FenaBrave. Essas informações você confere no nosso portal bmcnews.com.br. E a gente vai encerrando, né, Hanna? Eu vou me despedindo de você, porque hoje tem também aula dos professores aqui no BMC Marketing, que começa daqui a pouco. Eu acho que são 2 aulas, não sei, não tenho certeza. Eu tô sem o WhatsApp, então não sei. Mas eu sei que os 2 estão aqui e vai ter aula com certeza, né, Hanna? A gente vai conversando, né, aqui conhecendo, falando pessoalmente com os nossos colegas de trabalho, né, Dani? Falando, perguntando, sem ser pelo celular, a gente vai perguntando e vai descobrindo. Bom, eu vou ficando por aqui, né? O Dani continua aqui na programação e a gente se encontra amanhã, né, no BMC Stock novamente. Dani, espero que, né, com mais meios de comunicação e com um cenário um pouco melhor também do mercado. E quando voltar, segue a gente lá no Instagram, né, bmc.news, né, quando voltar. A gente espera que seja ainda hoje. Valeu, Hanna, um beijo, até amanhã. Tchau, Dani, bom jornal, tchau, tchau.